graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Um lugar de honra. Esse é o título da nossa meditação de hoje. Para iniciar, então, eu gostaria de dar a você duas opções para que você escolhesse uma delas. Pense um pouquinho aí. O que você gostaria de ser? Honrado ou desonrado? O que você prefere? No livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 21, é algo interessante, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Qual era a intenção daquela mãe em relação aos seus filhos? O que ela estava pedindo era que Jesus honrasse os seus dois filhos ali, colocando um à sua direita e outro à sua esquerda. E por que será que eles pediram isso? Parece que isso era muito comum no meio daquele povo, buscar a honra, buscar ser honrado. E numa passagem de que Jesus está então censurando os escribas e os fariseus, então Jesus também diz algo que também nos é interessante. Mateus capítulo 23, versículos 5 a 7, diz assim: Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Versículo 6: Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestres. Jesus está censurando esses homens, então, esses escribas e esses fariseus, porque eles buscavam honra em todo tempo, mas parece que todo aquele povo está contaminado com isso, e por isso também que essa mãe busca diante de Jesus ali que ela honrasse os seus dois filhos, que eram dois discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas haviam 10, mas daqueles 10 ela queria, claro, que os seus dois filhos fossem honrados. Meus irmãos, só recebe honra quem merece honra e não quem quer honra. Então, novamente, só merece ser honrado quem merece. Quem merece. Quem não merece, o próprio Deus não honrará. Mas teve um homem que foi honrado pelo testemunho do próprio Deus. Deus deu honra com o seu testemunho deste homem. No livro de Jó, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 8, diz assim: Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse testemunho, meus irmãos queridos, de um homem irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, não é um testemunho de uma pessoa que achava isso, mas do próprio Deus. Receber então um elogio, uma honra para o homem. Este homem está sendo honrado
pelo testemunho de Deus. Deus está honrando este homem com elogio pelo seu modo de viver, ou seja, um homem irrepreensível. E o que é irrepreensível? Quem não dá motivo para ser repreendido. Aquele que não dá motivo, aquele que não tem motivo para ser repreendido, íntegro. O que é? É o homem honesto e que não se deixa corromper. É o homem honesto o tempo todo. É um homem íntegro, então ele não se deixa corromper. Temente a Deus, que respeita a Deus o tempo todo, mesmo quando ninguém está vendo, porque ele é temente a Deus. Ser temente a Deus não é, meus irmãos, ter medo de Deus, mas ter respeito por Deus, independente se alguém está olhando ou não, porque o respeito é em relação a Deus. E que evita o mal, ou seja, não escolheu o caminho largo, mas o caminho estreito, e ele sabendo que tudo ele pode, tudo é permitido, mas ele não se deixa. Então, estar no caminho largo, não vai para o pecado, não busca o pecado, ou seja, ele evita o caminho errado. O que pode nos tornar repreensíveis, desonestos, desrespeitosos e que não evita o mal, ou que facilita o mal. Com quem temos que nos preocupar? Porque a pergunta é: quem pode nos tornar repreensíveis? Desonestos, desrespeitosos e também com relação a Deus, e que facilita o caminho errado. Então, com quem que nós temos que nos preocupar? Quem pensou com Satanás se aproximou da resposta, mas não acertou. Olha só o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o que esse versículo está dizendo? Acima de tudo, guarde o seu coração. Mas vejamos também Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Elas provêm do coração, elas saem do coração. Por isso o provérbio está dizendo: acima de tudo guarde o seu coração. E por que precisamos guardar? Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo que do coração que saem os maus pensamentos, é do coração que saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. É do coração que sai, é do coração. Tiago capítulo 4, versículo 1 também diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, que está lá dentro do nosso coração. Na verdade, quando a Bíblia está falando em coração, está falando na nossa mente, que está lá dentro de nós. Então, note uma coisa interessante também que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Então ele está dizendo, olha, fiquem atentos, vigiem, fiquem espertos, porque o diabo, que é o inimigo de vocês, ele está andando ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas olha uma coisa interessante que diz no final: procurando a quem possa devorar. E por que ele está procurando a quem possa? Porque nem todo mundo ele pode devorar. Alguns ele pode devorar, mas nem todo mundo. Ele está procurando, e ele sabe quem ele pode devorar e quem ele não pode devorar. Então, quem Satanás não pode devorar? Quem é que ele não pode devorar? Com certeza, meus irmãos, não são os religiosos que frequentam uma igreja e que, na verdade, lá no fundo, têm o desejo de serem honrados por Deus pelas pessoas. Não são os religiosos, não são. Então, quem são as pessoas que Satanás ele não pode devorar? São as pessoas que são irrepreensíveis, são íntegras, são tementes a Deus e são aquelas que evitam o mal. Em nome de Jesus, esses Satanás não consegue devorar. E por quê? Porque estes são aqueles que são honrados por Deus. Eles são honrados por Deus. Esse foi o testemunho que Deus deu diante de Satanás, que aquele homem era um homem irrepreensível, íntegro, temente, aquele que evita o mal, e por isso que Satanás não podia pôr a mão nele. E Satanás, se você ler o texto do capítulo 1, do capítulo 2, você vai ver que Satanás não tinha autorização para pôr a mão nele, para devorar aquele homem, exatamente porque ele era íntegro, porque ele era irrepreensível, temente, porque ele evitava o mal. Sabemos que Jó sofreu, Deus permitiu isso, mas Deus não honrou Jó somente com o testemunho daquilo que ele era, mas Deus o honrou no final do seu sofrimento com dupla honra, dando a ele em dobro tudo quanto ele tinha antes. Qual era o segredo de Jó para ser irrepreensível, íntegro, temente a Deus e evitar o mal constantemente, a ponto de ser honrado por Deus? Isso é importante. Qual era o segredo de Jó? Vamos ler Jó capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Este era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, presta bem atenção nisso, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó buscava Deus constantemente para ajudá-lo a purificar o seu coração. Por isso que ele também buscava fazer isso com os seus filhos. Ele se importava muito quando a Bíblia está dizendo aqui, lá no íntimo, lá no seu coração, lá na sua mente, aonde ninguém vê a não ser o próprio Deus vê.
ele estava preocupado com isso. Então, na sua prática, ele buscava a Deus, ajuda em Deus, para que ele pudesse então purificar o seu coração, e fazia disso também com relação a seus filhos, e fazia isso exatamente porque temia a Deus. Esse era o segredo de Jó. Como que ele conseguia então ser um homem irrepreensível, íntegro, temente, aquele que evitava o mal? Porque ele buscava no Senhor ajuda para purificar o seu coração. Quero lembrar aqui 2 versículos que nós lemos em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: pois do coração saem os maus pensamentos, e os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Também Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meus irmãos queridos, Jó foi um homem que foi honrado por Deus. A mãe daqueles discípulos estavam querendo que o Senhor Jesus Cristo honrasse eles, um ficando à sua direita, outro à esquerda. Sabe, os escribas e fariseus, eles buscavam ser honrados o tempo todo. Deus está disposto a honrar com aquela pessoa que, acima de tudo, guarde o seu coração. Hoje nós temos tantas pessoas que estão olhando para o erro das outras pessoas, e elas não estão tendo o cuidado de guardar o seu próprio coração. E é isso que Deus está observando. Qual será que é o meu e o seu testemunho diante do nosso Deus? O testemunho de Jó agradou a Deus, por isso ele honrou a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso o próprio Deus honrou a esse homem chamado Jó. Jó foi muito honrado por Deus. Se você deseja ser honrado por Deus, guarde o seu coração, pois é dele que saem todos os maus pensamentos e todas as coisas ruins. E isso é uma coisa que precisamos da ajuda de Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, pedimos que o Senhor agora nos ajude, Senhor Deus amado, a purificar o nosso coração. Senhor Deus amado, a Tua palavra nos revela, Senhor Deus querido, que é do coração que saem os maus pensamentos, Senhor Deus, os homicídios, os adultérios, Senhor Deus, as coisas ruins, porque o pecado habita dentro de nós. Nos ajuda a vencer essa guerra, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor me capacite, me dê forças para que eu possa, Senhor Deus amado, guardar o meu coração, e para que este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo também possa fazer da mesma forma, guardar o seu coração. E assim, Senhor Deus amado, na medida da sua vontade, possamos ser honrados, não por homens, mas pelo Senhor. Rogamos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã querida, se essa palavra fez bem a você, não se esqueça, compartilhe ela com outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço a você. Que Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.